Jesus amado. Não entrou. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou mandar para ele. Que é a primeira vez que eu tô aqui no computador e tô no coisa. Que é a primeira vez que ele faz live. E ele não entrou na parte da live. A gente entrou como se fosse... Como é que fala? Chamada de vídeo. Deixa eu ver se eu chamo ele agora para participar. Ai, Jesus. Coisas ao vivo, gente. Mas aí, como ele estava falando, né? Ele está perto de Toronto. Ele está perto de Toronto, né? E já está lá há alguns anos trabalhando com auxiliar de enfermagem, né? Sendo que aqui ele era, né, auxiliar, depois fez o técnico, fez a graduação em enfermagem. Ah, Jack, então. Aí, clica aí para eu chamar você. É onde tem a câmerazinha com sinal de mais. Isso. Já aceitei você. Apareceu? Oi? Ah, agora sim. Já estou aqui sofrendo. Ia ter uma síncope aqui. Meu primeiro live. Não, eu te agradeço, né? Mas conseguimos resolver. Essa daí que é a parte do ao vivo. Antes foi como se fosse uma chamada de vídeo. Né? Porque eu tô vendo que o pessoal vai subindo, vai acenando, de repente mudou, não estava mais ninguém. Eu falei, tem alguma coisa, algo de errado não está certo, nem diz a frase. Sim. Mas vamos lá. Agora, né, que perderam um pedacinho do início da sua fala. Então, você já está há alguns anos no Canadá, né, numa cidade próxima de Toronto, que é considerada uma zona sul aqui no Rio de Janeiro. Mas e você aqui no Brasil, né? Como é que você entrou no mundo da enfermagem, né? E né, para as pessoas poderem compreender, porque a gente já se conhece há alguns anos, sim. Né? Então eu conheço bem, acompanho sua história, sou fã, né? Fã sua pessoal e também do trabalho que você desenvolve, né? Você no Brasil, né? Qual foi a tua trajetória dentro da enfermagem antes de você migrar para o Canadá? Então, como eu estava falando, eu tive a oportunidade de pessoas muito queridas, né, que eu já havia trabalhado no Exército antes, né, de acreditar no meu potencial e me indicar para trabalhar num hospital na Zona Sul e assumir responsabilidades de um enfermeiro. E medonhamente, né, primeiro emprego, sem muita experiência, aliás, sem experiência nenhuma, só acadêmica, né, e dos estágios, ainda com uma vontade muito grande de aprender e muita humildade, né, nunca esquecendo que os técnicos nessas horas, né, eles estão aí, e eu tenho uma admiração muito grande por esses profissionais, porque me auxiliaram muito, coisas simples que deveriam estar massificadas no estágio, né, da graduação e nem sempre está, como passar uma sonda de alívio, ter sabe, uma pegada mais rápida ali, numa punção venosa, numa jugular, e infelizmente não acontece devido a inúmeras questões que não vale a pena falar agora. Mas, assim, agradeço muito eles por terem me auxiliado nessa jornada, né? Porque os outros enfermeiros, como já tinha aquela experiência, já tinha o seu habituar ali, suas responsabilidades, nem sempre podia chegar junto para estar ali, né? Assessorando, dando um bizu. Então, eu tenho um carinho enorme por essa galera que é os técnicos de enfermagem. Eu não sou técnico de enfermagem, nunca fui, porém, né, assim, eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande. Então, através desse hospital, eu conheci outras pessoas, outros profissionais de saúde, mas eu recordo que eu tinha, né, tenho ainda, né, que ainda é um step by step, mas eu tinha um sonho muito grande de viajar, né,
para a Europa, porque eu sou descendente de italianos, então meu avô fez o caminho contrário, né? Fez o caminho para o Brasil, eu faria o caminho contrário, porque já, né, já escutava, já pesquisava em relação a uma pós-graduação lá fora, a questão do envelhecimento aqui fora é muito mais embasada, pautada, muito mais reconhecida em relação a, a A saúde, qualidade, né? Que né, da saúde, agora, exatamente. lá fora Para com já idoso, então. meu pai sempre começou há quase 100 anos atrás, hein? Exato. Então, assim, eu já tinha um olho sobre isso, né? Jack. Você aqui, né, fez, né, a graduação em enfermagem, trabalhou por um tempo como enfermeiro, né? Você teve a experiência não só da assistência, mas também uma experiência na parte da docência, né, como professor. Sim. Mas, assim, o que foi o boom que virou a chave para você falar assim, adeus Brasil, alô Canadá? Oh. Então, como eu estava falando, esse sonho, as coisas têm um tempo para acontecer, né? Elas não acontecem assim da noite para o dia. Então, eu venho alimentando esse sonho praticamente desde criança. Eu sempre me senti uma criança diferente das outras, pelo fato que eu era muito curioso, muito questionador. Eu acho que isso é muito sadio para tudo, não? Porque principalmente para o enfermeiro, de não aceitar as coisas, sabe? E questionar mesmo, porque por que tem que ser assim? Eu acho que isso faz muito parte até muito mais do pesquisador do que do enfermeiro em si. Mas, enfim, tinha essa inquietação, né, para comigo. Então, conheci pessoas no hospital que falavam, né? Que viajou, que fez pós-graduação aqui, ali, lá, e que era muito importante, que eu tinha um pouco desse perfil, né? Da curiosidade, de ser desbravador, de dar a cara para bater, solteiro, isso, aquilo. Então, eu já tinha o espanhol como ideia, assim, primária para mim fazer alguma coisa no exterior, apesar que durante a graduação, alguns professores me incentivaram a ir para a França também, para fazer um mestrado lá, né? Então, eu vim alimentando isso. Mas, assim, é complicado, era complicado trabalhar, estudar, pós-graduação, dar aula. Então, assim, eu fui amadurecendo isso aos poucos, né? Isso foi acontecendo naturalmente e conheci pessoas que me auxiliaram, de certa forma, a estar aqui, né? Você está ano mesmo, Jack? Oi? Você está há quantos anos no Canadá? Estou há 5 anos no Canadá. No período antes da pandemia. Eu tive a sorte de ter amigos que me falaram sobre o Canadá, então eu fiquei curioso, né, opa, pode ser uma possibilidade. Então começaram a surgir conversas em relação a isso, né, que no Canadá se precisava-se muito de trabalhadores da área da saúde. No período da academia eu ouvi qualquer coisa, não muito claramente sobre essa possibilidade e todo mês eu juntava um pouquinho de dólares canadenses, né? Ali ia lá, trocava, enquanto as pessoas compravam celular novos, eu juntava esse dinheirinho, né? E eu ainda... seguir o plano, tá certo. Tem um plano, o objetivo é seguir. Exato, né? E eu sempre falava para os meus alunos, né? Sempre encorajavam eles, não compre celular, gente. Gasta esse dinheiro no final de semana na Argentina, que seja um intercâmbio de um final de semana, que não é nem um intercâmbio. Mas, assim, é um passeio. Mas, mesmo assim, conhecer a cultura alheia, principalmente se você acredita que o que você tinha que fazer ali naquele lugar já tinha dado, já chegou ao final. Então, por que não, se você é solteiro, né? Por que não pensar na possibilidade de explorar um lugar que acredita no potencial dos profissionais, necessita, paga bem, né? Desafio
a gente tem, né? A partir do momento que você era um simples espermatozoide ali, que você estava nadando ali naquela correria com todo mundo, você chegou lá. Então, assim, a corrida já começa ali, entendeu? E é sempre contínuo. Então, assim... A Marilene mandou uma pergunta para você do seguinte: tem uma idade máxima para ir trabalhar no Canadá, principalmente Não, na parte da saúde e enfermagem? Felizmente não, porque é um lugar que precisa muito. Aqui não, não vou falar que não existe preconceito, porque seria uma utopia. Mas, assim, aqui no Canadá, na minha experiência, eu pude ver, trabalho com pessoas que têm 75 anos, muito bem, obrigado, faz o seu trabalho. Lógico, não faz com tanta agilidade quanto eu, porém temos um respeito muito grande por essas pessoas, né, por estar ali nos abraçando, digamos assim, e junto com os clientes também. Então, assim, não existe um limite. Porém, né? Oi? Não, ia perguntar assim para você que assim, a gente aqui no Brasil entende bem a formação da equipe de enfermagem. A gente tem os auxiliares, tem os técnicos, tem os enfermeiros. Assim, aí no Canadá, como que é essa organização da equipe de enfermagem? Ela é parecida com a que tem aqui no Brasil ou é totalmente diferente? Então, eu vou falar, nesse caso, onde eu trabalho, que é uma instituição de longa permanência, né? Que eu acho que esse termo já existe no Brasil também, onde os pacientes que já não conseguem mais dar conta das suas atividades de vida diária vão para esse lugar. Então lá a gente tem um organograma, né, que é a gerente de enfermagem, a diretora de enfermagem, a coordenadora de enfermagem, uma enfermeira de educação continuada, uma supervisora, e aí entra o meu caso. Não, antes do meu caso tem ainda as tecnólogas, que seria como técnico no Brasil, e aí vem o meu caso, que é o auxiliar de enfermagem, que é aqui chamado nessa província de personal support work. Então, tem essa galera toda, fora a equipe multidisciplinar, que aí entra nutricionista, entra recreadora, entra o médico, geriatra, entra fisioterapeuta, quem mais? Cozinheiro, né? A equipe geral. É uma casa, uma grande casa. Entendi. Então, E assim, é algo que a gente sempre está em off conversando, né? Não só a questão do envelhecimento humano, que aí carece muito de profissionais para poder trabalhar com esses idosos, até porque é algo diferente da cultura aqui do Brasil. Essas instituições de longa permanência, né, já é algo, digamos, cultural, da pessoa atingir uma determinada idade, não ser mais cuidada pelos seus familiares, né? Ela ir para essas instituições, mas também a questão da saúde mental, né, que a gente conversa várias vezes em off, também carecem de profissionais especialistas, porque a demanda é muito grande. Sim, sim, muito, muito, porque a questão da saúde mental aqui, né, e das doenças mentais, elas começam muito cedo, né? Talvez pela ausência do sol, talvez pela facilidade da bebida, do dinheiro, de poder de acesso, né? Talvez por um histórico familiar muito grande também. Então, tem vários fatores que facilitam com que isso ocorra muito cedo. A gente tem altos índices de suicídios, a gente tem alto índice não de criminalidade, mas de acontecimentos que faz com que os jovens vão parar na cárcere, adultos também, e um problema muito sério de álcool e outras drogas, né? Porque aqui a maconha é liberada, então antes de ser liberada já era liberada também. É um trocadilho, mas é verdade, porque já existia isso. E assim, a questão do crack aqui também é muito pesado, no sentido de que tem muitos usuários de droga. Eu fico me questionando assim, nossa, como é que isso consegue entrar aqui, já que é tão policiado, é tão vigiado, né? Mas sim, tem.
Algumas pessoas que estão aqui, talvez assistindo, não concordam, mas é a minha visão sobre isso, né? Então, assim, aqui desde cedo eles têm a cultura de envelheceu, juntou aquele dinheiro, vai curtir a aposentadoria, mas num lugar onde tem todo um conforto. Acaba que essas long term care, para mim, torna-se um hotel 5 estrelas, que na verdade tem o serviço de enfermagem ali nas 24 horas. Então, assim, É uma né, diferente dessa. É diferente que é algo que aqui no Brasil a gente está, né? O mercado está sempre em movimento, então vê que até em questões de nomenclatura, né? Antigamente era a questão do asilo, né? Casa de repouso, agora são as instituições de longa permanência para idosos, mas ainda assim, né, tem uma diferença muito grande, como você falou, é como se fosse um grande hotel, né? Um hotel em que a pessoa, lógico, vai ter ali as suas estrelas de acordo com o que pode pagar, mas tem toda essa assistência, né, da equipe multiprofissional. E aí, mandaram mais uma pergunta para você, a Marilene perguntou, o profissional que já é formado aqui no Brasil, como é que eles aceitam de forma mais fácil, né, essa validação do diploma ou é necessário fazer alguma complementação e estudar? E aí ela não mandou, né, em relação à questão de auxiliar técnico ou de enfermeiro. Você Entendi. Consegue explicar rapidinho para a gente? Então, o que que acontece? Sim, nosso diploma, graças a Deus, ele é muito bem aceito aqui. Existem instituições que validam nosso diploma e passa esse diploma para o órgão responsável, como se fosse um Corém da vida. Então, assim, tem uma coisa muito legal que nós temos, a nossa graduação, ela nos dá mais horas trabalhadas, no sentido da universidade, que em relação ao deles aqui é um pouco menor. Porém, eles têm um acesso a uma tecnologia mais avançada do que o nosso, não passa pelos percalços que a gente passa, e eles logo, se eu não me engano, no primeiro período já tem estágio. Então, isso é algo muito legal em relação a isso, né? Sim, você, a princípio, tem que traduzir o seu diploma, né? Tem que passar para a língua inglesa ou francesa, dependendo da província que você for. Tem umas empresas especializadas que o próprio governo, o colegiado da saúde indica para você tá traduzindo e validando essa documentação, né? E dependendo da área que você for, você envia, faz todo o processo, te dá uma oportunidade de você fazer a prova. Se você passar, ótimo, você já pega a sua licença e vai. Tem casos que não, que a pessoa não passa na prova, então, ou a carga horária, depende da faculdade daí do Brasil também, é menor do que aqui, então eles dá uma sugestão para você fazer um período de 6 meses de adaptação, de entendimento sobre os sistemas daqui, ou tem províncias que não, que verdadeiramente, igual, se eu não me engano, na província do Quebec, que é a província francesa, você tem, lá você não faz uma prova. Existe uma prova, mas é uma prova bem específica da província, então é diferente daqui da província inglesa, né? Então, por exemplo, eu tenho o diploma de enfermeiro, né? Você, por exemplo, tem o diploma de técnico. Por exemplo, eu dava aula pro Senac. A carga horária do Senac é a mesma, é maior do que a carga horária do tecnólogo aqui. Então, assim, isso você já está, entre aspas, melhor, está na frente deles. Então, você pode tentar validar o seu diploma para ser um tecnólogo aqui. Na pior das hipóteses, você faz sim os 6 meses, que para mim não é nem pior das hipóteses, é uma boa hipótese, porque você vai entender como funciona o sistema de saúde daqui, que isso também é muito importante. Não adianta só você falar o inglês, né? Não adianta só você ter uma vivência da cultura daqui. Mas entender a legislação, a deontologia e como tudo isso funciona é de suma importância para você não ficar ali, né, com cara de paisagem. No meu caso foi diferente porque eu não fiz nenhum desses 2 processos.
eu vim para cá, trabalhei normal, igual todo imigrante trabalha, na faxina, fazendo isso e aquilo, e aquilo me incomodava, não por estar fazendo a faxina, mas eu sabia que eu tinha potencial, e aqui tem uma comunidade grande de brasileiros, de Spanish e de português. Eu falei assim, não é possível, um país tão grande desse, eu não consegui uma vaga de pelo menos cuidador. E aí eu coloquei lá nas agências e tive a sorte de ser convidado. Quando eu estava aqui, depois de 6 meses que eu estava aqui, eu já comecei a trabalhar como como cuidador de idoso. E depois de 6 meses, eu tive a sorte de conhecer, fazer amizade, muito bocudo, né? Muito carioca. Enfermeiro, né? O dom da comunicação. Então, bom, se bem que tem enfermeiro quase não fala. Mas tudo bem. Então, quem não fala, né? Fica difícil. Então, assim, eu não falava inglês, só falava português e espanhol. E isso também me abriu muita porta, porque eles não falam espanhol, então eu traduzia o que os Spanish queriam, então isso começou a abrir porta, e aí eu comecei a fazer minha propaganda, né? E aí eu falava na agência de trabalho, ó, eu sou enfermeiro no Brasil, sou da área da saúde mental, eu tô muito tranquilo nessa área. E aí me colocaram num pinel e... tiro, porrada e bomba, como falam. Mas, assim, foi uma grande experiência. Eu amo... De estudar, né? Eu lembro quando você começou a fazer o curso para melhorar o teu inglês, né? Que aí, querendo ou não, facilita a comunicação, porque nesse momento, até porque não é sua área, você não tinha, né, esse interesse, esse desejo de trabalhar dentro do hospital. Até para a gente, né, quem está nos assistindo e vai assistir depois, né, porque é similar aqui aos diversos cenários de saúde. Aí no Canadá, eu acho que talvez sejam até mais, né, Jack? Além do hospital, desse hotel, né, para idosos, quais são os outros cenários de saúde que você pode contar para a gente? Eu acabei ficando muito acomodado, talvez por conta da língua, dos benefícios. E aqui tem outra coisa também, que você, de cara, você não consegue Aqui se paga por hora, então você não... dificilmente você vai chegar e já vai conseguir um contrato fixo ali, né? Uma vaga para trabalhar full time, que seria o quê? Umas 75 horas bi-weekly, que seria de 2 em 2 semanas, a gente recebe de 2 em 2 semanas. Então, assim, você começa com part-time, né? Fazendo, assim, um dia sim, um dia não, 2 dias sim, 3 dias não. Então, eu comecei assim, e aí, para você conseguir as coisas, benefício de um modo em geral, né? Que é importante aqui, acho que em qualquer lugar, eu tinha que fazer muitas horas. Então, assim, não é vantagem você ficar pulando ou tendo 2 trabalhos, porque é muito cansativo, te requer muito. A área da saúde em si requer muito, né? Ainda mais você na casa dos outros. Então, assim, né? É diferente. Então, assim, eu não cheguei a trabalhar no hospital, estagiei no hospital quando eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem aqui, que eu tive que fazer um curso, apesar dos meus diplomas, de validar isso e aquilo, eu tive que fazer, senão eu não poderia trabalhar, né? Até poderia trabalhar sem diploma, porém eu sempre seria um cuidador de idoso. E o salário não é tão ruim, mas se paga o quê? Se eu não me engano, para um cuidador aqui, 17, 18 dólares a hora. Eu ganho 25 dólares a hora. Então, assim, é uma diferença, né? Então, assim, pequenas empresas, grandes negócios. Eu tenho dívidas para pagar. Então, assim, e eu sei do meu potencial. Então, por que eu vou ficar ganhando 17 se eu posso ganhar 25? Aliás, 25 não é nada, tá? Desculpa. Eu quero mais. Então, assim, porque eu sei do meu valor. A gente tem que olhar no espelho e falar assim, cara, eu estudei, eu dei minha cara para bater, eu tenho experiência. A língua não pode ser um fator impossibilitante, porque existe outros skills aqui. Meu inglês não é perfeito, entendeu? Mas eu vou caminhando, eu vou chegar lá. Então, assim, eu não trabalhei no hospital. Porém, no hospital existe também essa hierarquia, né? A enfermeira, a tecnóloga e, se eu não me engano, um PSW, que é o meu caso, né? O auxiliar de enfermagem por andar. Então, os horários de lá são punk. Os horários são 12 horas,
que eu odeio, porque eu acho que o gostoso é trabalhar de 4 a 6 horas. 8 já é too much. Mas, enfim, trabalho 8 horas. E lá são 12. Então, assim, não é a minha vibe. Eu não tenho interesse em trabalhar no E hospital. plantão mesmo, né? Plantão 12, tá certo? Pode ser por 60, por um período maior, mas aí no hospital é muito semelhante aqui, né? O plantão de 12 horas. Na instituição que você trabalha, até para quem está nos assistindo entender, né? A sua, digamos assim, o seu plantão ele é de 8 horas diárias. 8 horas. Deus me livre e guarde, nem um minuto a mais. Porque... Como é que ficam divididas essas 8 horas? Que hora começa um turno e termina o outro? Então, porque quando é de 12, ele é 7h19, mas e esse de 8? Então, eu trabalho bi-weekly. Então, esse final de semana eu estava de folga, sábado e domingo, né? Eu trabalho à noite, então meu último plantão foi de sexta para sábado. Saí sábado de manhã, estou voltando hoje à noite, segunda. Aí eu trabalho de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta. Folgo à noite de quinta. Descanso o dia inteiro quinta, descanso à noite de quinta. Volto na sexta-feira à noite. E aí trabalho sexta, sábado, domingo e segunda. Aí folgo de novo terça-feira, aí regresso quarta, quinta e sexta. Aí tem outro final de semana. Mas no hospital, paga-se mais. Existe... No passado, 5 anos atrás, existe uma questão de que os hospitais aqui estavam contratando mais part-time para não ter que pagar os benefícios. Porque se você trabalha full-time, os hospitais têm que te pagar o benefício. Então, assim, existe essas coisas chatas. Hoje não tem tanto isso. Principalmente por conta da pandemia, muitos enfermeiros desistiram de ser enfermeiro, porque isso, né, em volta do mundo foi um grande colapso para todo mundo. Então, aqui existe luta para melhorar o salário dos enfermeiros, existe promessas que não são cumpridas. Ganhamos bem, ganhamos, of course. Porém, há um sacrifício muito grande. Por exemplo, um enfermeiro assume 5 pacientes com o cuidado total nas 12 horas. Quando eu digo cuidado total, é de dar comida na boca e trocar fralda. Porque é um auxiliar. Para um andar inteiro, se eu estiver ocupado com você e ela tiver que fazer a troca, ela não pode me esperar, porque tem que fazer, ela tem que pensar rápido. Então, ela tem os 5 pacientes para evoluir, dar a medicação, preparar a medicação, dar a medicação, todo aquele protocolo. Prática que a gente sabe que né? É realmente puxado. Exato. Então, você tem que fazer mudança de decúbito, você tem que... Bom, isso foi o que eu vi lá e alguns colegas também que trabalham na área confirmaram comigo. Eu estou falando a minha experiência, eu não sei nos outros hospitais. Eu estagiei num hospital meio que longínquo aqui. Como você falou, é diferente, né? Exato. E os tecnólogos assumem também 5 pacientes e com uns pacientes não tão crítico, né? Assim, semi-estável, porém ele evolui, né? A gente sabe que num plantão tudo pode acontecer, principalmente à noite. Então, assim, aí tem essas enfermeiras ali, lógico, tem as enfermeiras das outras áreas, como CTI, emergência. A gente, não a emergência, pode chamar, né? Ah, ela tá no break. Ok, mas é uma situação de emergência. Ela tem que sair do break dela e vir correndo ajudar. Que eu acho que isso também acontece no Brasil. Então, assim, cada uma fica com 5 pacientes, evolui, faz toda a mesma coisa. E eu fico como um circulante, para lá e para cá, fazendo mudança de decúbito, trocando fralda, tiver que dar banho, tiver que andar na cadeira de roda, auxiliar a ir para a maca, para ir para fazer um exame. Então, assim, é muito cansativo, paga-se bem e são 12 horas. Então, assim, por que eu prefiro o long term care? Que aí no Brasil existe até um certo preconceito em relação à enfermeira de long term care, né? Assim, as pessoas no passado olhavam assim, no passado não tão longínquo, mas assim... falava assim, não, enfermeira de long term care é aquela que já está se aposentando. Aqui não existe isso. Aqui o governo, inclusive, paga-se para formar enfermeiras desse tipo, porque é um boom muito grande de velhice, de envelhecimento. A população envelhece.
Exato, e aqui há programas que o próprio governo incentiva o auxiliar a se tornar tecnólogo, o tecnólogo se tornar enfermeiro e o enfermeiro fazer o seu mestrado. Nem tanto para o mestrado, porque aqui eles não incentivam tanto o enfermeiro a nível de pesquisa, pelo que eu converso com os enfermeiros. Eu tenho colegas oriundos da Índia, da Filipina, dos Estados Unidos, da França, da Arábia, da Índia, de todos os lugares. E eles já vêm com background muito pesado, que é com seus mestrados, doutorado, e aqui não se paga mais por conta disso. Então, aqui, os próprios enfermeiros daqui falam assim, não, eu não vou estudar, porque primeiro que nada aqui é grátis, né? Eles pagam para estudar. Consegue bolsa? Sim. Depende, alguns sim, outros não. Então, assim, o que acontece? É um financiamento. Tem vezes que eles parcelam isso em 1000 vezes, tipo Casas Bahia. E aí, eu conversei com a minha gerente semana passada, ela falou assim, finalmente eu acabei de pagar a minha última parcela do financiamento estudantil. Nossa. Mas ela já é formada burra velha. Perdão. Ela já é formada há muito tempo. Fiquei olhando assim, falei, meu Deus. Terminou de pagar agora, né? E o mestrado? Não, então você está falando tanto da questão da educação, né? Essa parte, então, como você mesmo falou, de pesquisa, né? Que também envolve muito. E aí até tocar num ponto, né, muito interessante que a gente já entendeu que, como o Canadá, né, existe essa independência, essa autonomia entre as províncias. Ele está falando da experiência dele numa província, né, que é do lado, que fala o inglês, muito próximo de Toronto. Então, né, mas é Montreal, é Quebec, tudo, né, é outra forma. Sim. Mas dizendo assim, em média, quanto é que fica o salário do enfermeiro aí no Canadá? Que está certo que ganha por hora, né, dependendo de 2 em 2 semanas do contrato, mas em média, quanto é que, se a gente for botar muito parecido aqui com o do Brasil, aqui o Rio de Janeiro, a realidade está entre R$3.000 e R$3.400, né, no mês. Aí, no mês, quanto é que o enfermeiro consegue ter de salário? Então, varia muito, né? Varia do tempo de casa, varia dessa experiência que ele traz de casa, no caso de outro país, que a minha empresa, no caso, ela dá um apoio pra gente. Então, por exemplo, se eu ano que vem, esse ano eu vou fazer a prova, ano que vem, se eu começar a trabalhar, eu já entro ganhando mais do que quem se formou aqui e que está entrando junto comigo. Porque eu já trago 5 anos de experiência do Brasil, de prática, então a cada um ano $2, né, que sobe. Então, vamos supor, se o meu salário aqui é 40, $45 a hora, vai para 47. Lógico que eu estou falando da minha realidade, da realidade do meu trabalho, mas existe lugares que o enfermeiro ganha por hora $100 a hora. Então, vamos colocar isso num ano, o salário aí de $100.000 é $120.000. E se você... O meu salário bom relativo, em média, $8.000 por mês. Basicamente isso, exato. Eu quando era cuidador, é coisa de doido, mas não faço mais isso. Isso faz mal para a saúde. Trabalhar 12 horas, eu trabalhava como cuidador 12 horas, de segunda a sábado. Eu cheguei a tirar uns $5.000 por mês. Depois você começa a ver que é melhor o pouco com Deus do que muito doente. Então, assim, eu comecei a diminuir. Mas hoje, como eu trabalho full time, tenho meu salário garantido, entre aspas, né? Se eu tiver saúde para trabalhar. Eu não ganho isso, ganho menos do que isso, mas eu tenho paz. Então, assim, você tem que priorizar, né? O que você quer ser. Porque esses lugares que pagam muito, há uma demanda muito grande de tudo. As pessoas ficam doentes, os seus colegas de trabalho também. Você, muitas das vezes, você como enfermeiro, você não pode abandonar o plantão. Você como tecnólogo, você pode ir embora. Como PSW também. Agora, como enfermeiros, não, tu tem que segurar a bola. Então, assim, caiu uma nevasca, igual acho que em dezembro caiu. Ninguém conseguia chegar nem sair. Então, tu tem que ficar ali. Chegou um furacão. Aqui não tem furacão, graças a Deus. Mas nos Estados Unidos eu tenho amigos que são enfermeiros lá. Inclusive, ele até tem um amigo no Face, o Luigo, alguma coisa assim. Anyway, aí...
É, então tem essas situações que você não pode abandonar o barco, entendeu? Eu aqui ainda tenho consideração, eu espero um coleguinha chegar, porque eu moro do lado do meu trabalho, isso tudo também conta muito positivo, né? Eu vou de bicicleta, em 10 minutos eu estou no meu trabalho, com ou sem neve. Então, assim, eu até espero. Qualquer lugar é aquilo, né? Você quer ganhar muito, eu acho que o bom é a questão da oportunidade. Você trabalha muito, mas você também ganha muito. Mas chega uma hora que aquilo é um objetivo, que nem você falou, você tinha um plano, você aqui já no Brasil, já todo mês já juntava ali, convertia o dinheiro, né, nos seus dólares, para quando você decidiu migrar. A mesma coisa aí, chega uma hora que você pegou, né, fez um bom montante, eu vou investir no imóvel, né, ou eu quero mudar de cidade, e aí agora eu posso, né, dar uma diminuída no meu ritmo. A enfermeira Thaís, boa noite, querida. Ela mandou uma pergunta que peguei a live no meio, qual é o cargo do Jack atualmente? Então, atualmente ele trabalha, né, ele é enfermeiro aqui no Brasil, tem, né, a sua graduação, mas lá no Canadá, nessa empresa, atualmente ele atua no que a gente entende hoje como uma instituição de longa permanência para idosos, como auxiliar de enfermagem. Né? E aí ele está se preparando para esse processo ano que vem para iniciar como enfermeiro, né? Isso. Toda essa parte processual de validação dos documentos, né? E já que eu acho que é um ponto muito interessante, Jack, para todo mundo que está nos assistindo, que você recebe, né, essas bonificações, né? Você tem vários esses bônus, né, realmente em dólares, a partir de tudo aquilo que você tem de vivência aqui. Né? Então, você tem experiência prática no hospital, você tem experiência como professor, você tem uma especialização, tudo isso vai sendo convertido, né, em benefícios, aumentando o seu salário. E uma coisa, Jack, que foi, né, uma dúvida que acabou surgindo e a gente ainda não respondeu. Você trabalha nesse seu plantão que é no esquema de 8 horas. Que horas que você chega para trabalhar? Eu chego às 10 horas da noite, né? E saio às 6 da manhã. Tem um break durante o dia, eles dividem o break em 2 momentos, né? Que é 30 minutos, depois mais 30. Durante a noite, o break é de 1 hora. Então, eu gosto porque, assim, eu acho surreal esses break quebrado, porque você tem que engolir a comida, é aquele falatório dentro do refeitório. Eu preciso de paz para comer, porque comer é importante, né? Então, assim, muita gente falando, e aí é um momento de socialização, aí fala com família, aí tu escuta idioma do mundo inteiro. Meu Deus do céu, eu vou ficar louco aqui. Mas, enfim, eu me escondo lá na escada e fico quietinho, como lá e dá tudo certo. Mas de noite tem esses benefícios. Mas, assim, eles são muito espertos. Eles usam o nosso talento, mas nem todos pagam por esse talento, né? Por exemplo, eu falo espanhol. Então, assim, várias vezes, médico, enfermeiro, colega de trabalho, família, traduz para mim e tal, que não sei o que lá. Aí, no Brasil, se incentiva muito a falar outro idioma. As empresas aproveitam esse talento da gente, supostamente, pagam mais. Aqui, não. Aqui você pode falar 3, pode ser poliglota, que isso não faz um diferencial financeiramente falando. Lógico, ou já escutei falar que se você fala o inglês e o francês, você tem umas possibilidades de subir a mais. Não sei se é verdade ou não, porque eu converso com outras pessoas e os outros falam que não, inclusive canadense. Então, assim, tem situações que eu acho que eles aproveitam muito disso. Por exemplo, quando tem gente nova no meu trabalho, eles sabem que, apesar do meu inglês não ser da Inglaterra, eles pedem para me dar orientação. Então, assim, dá treino para essas pessoas por conta dessa pegada, né, de ser professor, então tem uma visão diferente. E, para além disso, tem situações do dia a dia que você acredita que não está vivendo, sabe? Situações do tipo, da gente fazer uma dinâmica de grupo e aí depois virem agradecer. Mas agradecem com tanto coração que tu fica assim, mas isso foi nada, isso é tão normal pra gente, mas para eles não são, até por conta dessa individualidade
dessa cultura de deixa, assim, meu espaço, teu espaço. Então, assim, abraçar um paciente, never, entendeu? Hoje, depois de 5 anos lá, as pessoas fazem fila para me abraçar. Não, vem cá, a gente grita, samba, bota peruca, faço cacete. Eu quero todos os protocolos, principalmente na época da pandemia, pós-pandemia, né? Pandemia não, pós-pandemia. Porque assim, a gente ficou trabalhando 12 horas, mudaram o esquema para não sobrecarregar assim, o sistema, né? E pós isso, estava todo mundo muito carente, né? E tem que manter a distância, a gente usa as EPIs, sim, mas assim, sabe? Tem coisas que nossa, não dá. A pandemia impactou para todo mundo, né? Isso aí foi alguns com mais intensidade, outros, né, com uma menor, mas isso realmente impactou todo mundo, né? Essa troca, aquilo que era tão corriqueiro, que a gente fazia às vezes no automático, a pandemia fez com que a gente tivesse um olhar mais atento, né? Para eles, para a cultura deles, não mudou muito não, porque eles não são chegados ao abraço, não. Mas a galera que eu já trabalhava com elas, com os meus idosos, né? A gente sempre tem os preferidos. E aqueles que não são preferidos, a gente está ali do lado também, no sentido de... Primeiro que somos profissionais e segundo que, né, eu me interesso muito para aqueles que são meio excluídos no sentido assim de... Pô, por que esse cara tá mal-humorado? Por que esse cara não gosta de mim? Então, assim, a gente fica sempre doente. Eu vou passar a ficar do lado dele ali 24 horas para ele ver que eu sou o cara, eu tô ali. E aí você muda esse cenário. Aquele cara que era chato, e é chato com todo mundo, com você ele passa a ser maneiro. Então ele passa a não chamar tanto, ele entende isso, e ele começa a mudar. A vida é um ensinamento, né? A gente sofre a influência do meio. E essa questão da brasileiridade, isso contagiou, pelo menos no andar que eu trabalho. Graças a Deus. Bom, a enfermeira Thaís perguntou, né, se o seu cargo seria o Practical Nurse. Não. Esse seria o cargo de um tecnólogo, que seria a mesma coisa do técnico do Brasil. Exato. O meu é auxiliar mesmo. Eu sou daquele bem abaixo ali. Do auxiliar, do cuidador de idosos, né? Mais ou menos nessa linha de cuidado. E uma coisa até importante, Beck, que você tocou, que eu acho que também é muito bom, e aí você, né, sua amiga empreendedora, não tem como não perguntar, né? Mas o pessoal saber, porque a gente conversa muito em off. A questão do enfermeiro aí, né, com a possibilidade de criação de negócios, né? O enfermeiro, ele pode empreender, ele tem essa autonomia legal para poder abrir um negócio dele aí no Canadá? Tem. Eu não conheço muito, o pouco que eu conheço foi conversando com pessoas que, de certa forma, já têm seu own business. Então, assim, por exemplo, eu descobri que uma tecnóloga, né, que seria um técnico aí no Brasil, ela fez um curso de 3 meses num college, que é uma faculdade de enfermagem. É um curso de... Ai, me esqueci o nome. Me esqueci o nome em português, de vez em quando pode. Mas eu vou tentar traduzir. É como se fosse um podólogo. É uma enfermeira registrada, apta a cortar as unhas do paciente do pé diabético. Entendeu? Então, ela tem a máquina dela, as empresas ou o governo liga para ela, marca um appointment, ela vai e presta serviço para essa empresa ou para o governo, ela recebe o seu dinheiro e ela tem tipo um empreendedor, algo que gera uma receita, mas que de certa forma tem uns descontos. Então, isso é para o tecnólogo, né? Que eu achei muito legal, porque assim... Eu não sei, pelo fato da carência da vitamina D, né? As unhas deles é igual de gavião, assim, para baixo, torta, branca, uma coisa pavorosa. Então, assim, até olhei para minha unha, ver se ela não tá pavorosa. Pô, mas uma coisa muito feia, cara. Assim, uma coisa... Pô, dá uma volta, assim...
tendência à onychogrifose, né, que é aquela unha que vai ficando né, com um aspecto mais... ela fica mais grossa, né? Que aí tem aquela Esbranquiçada, sobreposição de pigmento, que é o né, poroto. Mas assim que então já é uma característica do para idoso. baixo, uma coisa horrorosa. E a cultura deles é do não me toque. Então, se você for tocar nossa, assim, tocar para fazer uma massagem, passar um creme, limpar, não, meu Deus do céu, uma gritaria, parece que vão levar injeção. Tipo criança, quando você vai levar, faz um escândalo, uma coisa pavorosa. Então tem essa questão, tem a questão do enfermeiro em si, né, que é o register nurse, que é o enfermeiro registrado. E a questão do parto, que aí também é muita questão do parto humanizado que a gente vê aqui no Brasil, né? Sim, também tem. Eu não posso falar muito disso, porque eu não conheço quase nada disso, só de ouvir falar assim, né? Mas, assim, pode-se abrir escolas, né? Você pode dar aula para cuidador de idoso, não, para auxiliar de enfermagem. Agora estão validando também para dar aula para cuidador de idoso. Existe um curso que o governo oferta de graça através das escolas de enfermagem, né? Escola particular, né? Que seria uma escola técnica, digamos assim. Então, um tecnólogo ele pode abrir seu próprio business, ou ele pode, como pessoa, abrir também seu business e contratar profissionais da área para dar, né? Também. No caso da enfermeira, se ela tem um mestrado, um doutorado, se eu não me engano, ela trabalha como se fosse um médico, ela tem uma liberdade de prescrever medicação, então isso faz com que o salário dela também suba, ela pode ter a própria clínica dela, né? Já que ela tem essa autonomia de prescrição médica. Trabalhar em escolas, né, faculdades, isso e aquilo. Tem outra coisa que me fugiu agora da cabeça em relação a... Muito comigo, que é essa questão de formação dessa qualificação em primeiros socorros, de socorrista, algo muito parecido que a gente tem da Cruz Vermelha, mas principalmente também essa parte de promoção à saúde por causa da dependência química. Né? Então, da saúde mental, a pessoa também pode trabalhar também, você pode abrir seu próprio consultório e trabalhar como conselheiro em saúde mental, né? Porque são coisas bem a nível da enfermagem, né? Como, por exemplo, a questão do pré-natal, a questão do álcool e outras drogas, a questão do envelhecimento. Então, você pode abrir seu próprio consultório, você pode abrir sua própria empresa no sentido de montar uma casa nos moldes canadenses em relação a ter o teu staff, né, ali todo enfermagem, ou seja, você não precisa de um outro profissional para, sabe, você seguir adiante. Lógico, você pode contratar um profissional, que a gente precisa de um médico, né, para validar ali, no caso de morte, isso, aquilo, para estar passando um remédio, mas dentro dessa casa você vai ser o cara, você vai ser o boss, entendeu? Você vai ser o dono do seu próprio negócio e você sendo enfermeiro, você não precisa estar subjugado a um médico, a um empresário, se você tem grana para montar esse seu próprio negócio, entendeu? Então, assim, tem uma autonomia muito grande. Eu não conheço todas, mas existe sim. Tem enfermeiros que trabalham em aviação com coisas de transporte de órgãos, enfermeiros viajantes, enfermeiros... tem uma gama de possibilidades, entendeu? Agora, tem umas coisas muito interessantes aqui, devido à falta de mão de obra, que o governo incentiva muito, sabe? Então, assim, além desses incentivos que eu falei, existem outros até melhores, né? Em relação a estar fazendo essa movimentação, convidando outras áreas para entrar na enfermagem. Eu acho também muito perigoso, né? A questão assim, porque, por exemplo, antes
antes da pandemia, esse curso que eu fiz era pago, era $3.000. Agora, esse curso está sendo dado de graça pelo governo. Ok, muito bom, perdi $3.000. Se eu esperasse mais um pouquinho, mas muito ansioso, eu paguei. Mas está de boa. Recuperei. Mas assim, eu acho muito legal a possibilidade que ele tá fazendo de graça. Mas aí é que tá. Tinha várias pessoas no meu trabalho, faxineiro, isso e aquilo, que não fazia, porque tinha que pagar $3.000 e era muito para eles. Mas aí antes eu perguntava, por que você não faz? Ah, isso não é para mim não. Ok. Aí depois que está de graça, está sendo. Aí você fica vendo a qualidade que é ofertada para os idosos. E aí eu fico olhando assim, cara, o cara era de matemática, tá lá. Não que ele não possa, mas já que você está, vamos dar o melhor, não? Então, assim, são coisas que eu não consigo entender. E eu também já perdi a paciência para explicar. Então, assim, tô nessa vibe. Eu entendi o que você quiser, porque tem pessoas que a gente vê. Não é a área da pessoa, não tem afinidade, né? Porque todos nós que estamos aqui na saúde, nós temos aquilo. Nós gostamos de lidar com as pessoas, né? A gente tem esse trabalho muito forte desenvolvendo a nossa empatia, né? Para entender qual é a necessidade daquela pessoa para prestar um melhor serviço. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que a vida toda trabalhou com o cara no computador. O cara gosta de trabalhar com máquina. Né? Exato. Tem gente que nunca trabalhou na vida. Tem mulheres da Arábia Saudita, lá do continente árabe, que nem sei, não, né? O continente árabe, perdão. Pessoas que a cultura não permite que as mulheres trabalhem, ela chega aqui e se emancipar. Emancipar, isso daí. Isso. E aí elas trabalham. Aí na hora da entrevista, né? Eu gosto de estar perto ali, né? Com um copo atrás da parede. Tô zoando. Aí, tipo assim, eu perguntava para a enfermeira, mas você não perguntou isso? Você não perguntou aquilo? Não, Jack, você não pode fazer essas perguntas aqui. Eu falei assim, como assim não? Ela tá vindo trabalhar com a gente, ela vai cuidar dos nossos idosos. E você não perguntou? Não, isso é discriminação, você não pode. A partir do momento que você abre a vaga, você tem que aceitar. Eu falei assim, não tem uma carta de um psiquiatra falando essa pessoa pode trabalhar ou não pode? Não, nunca. Que isso? Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí você trabalha... É um processo diferente, né? Sim, sim. Aí, assim, para mim é pavoroso, porque eu já vi coleguinhas batendo no idoso. Ah, como é que é? É uma luta livre? Não, não, aqui não. Vai fazer isso na tua casa. Aí o Jack é grosso, entendeu? Então, assim, não, cara. Porque a pessoa vem de uma outra cultura, né? É a questão, né? Já diz aí, né, a nossa teórica, né, a Madalene Lende, com a questão da enfermagem transcultural. Então, isso é uma coisa que, querendo ou não, que pra gente é uma coisa, como você falou, pavorosa, né? Mas para uma outra cultura é algo totalmente aceitável, permissível, faz parte do cotidiano do dia a dia, mas é algo que eu penso que, assim, como principalmente o Canadá, ele abre as portas, ele facilita muito a entrada de muitas pessoas. Você mesmo citou aí, pelo menos acho que uns 5 ou 6 colegas de países totalmente diferentes, de continentes diferentes. Você alinhar, nivelar, para todo mundo trabalhar da mesma forma, sim, algo, né? Não é como é que eu vou dizer, algo alcançado de uma maneira muito fácil em curto tempo. Isso daí tem que ser um trabalho, né? Sim, sim. Mas de tudo, o Brasil também aceitou milhões de pessoas oriundas do mundo inteiro e a gente está ainda num processo de construção. Eu acho que esse processo ele é contínuo, uma vez que tem tanta gente diferente do mundo inteiro. Mas, assim, existe na minha concepção, existem situações que, assim, fogem do controle, sabe? Eu não posso fechar os olhos, assim, agressão, preconceito, discriminação. E, assim, o Canadá não é só as coisas boas, existe, eu passo por isso. Eu já ouvi comentários do tipo, você comeu alho ontem? Falei, sim, por quê? Alho faz bem pro coração. Ai, não come mais alho não, porque eu trabalho com você, a gente está muito próximo. Um cheiro bom. Aí eu olhei assim, eu falei, não acredito nisso. E aí
Eu falei assim, mas essa cara de pau, ela fuma maconha, eu sou obrigado a sentir cheiro de maconha na minha cara, eu nunca falei nada pra ela. Ah, come on, não. Então, assim, a gente precisa colocar o povo no lugar também, não é bem assim, não. Porque eles não têm gente e as pessoas daqui não gostam de pagar, tampouco de estudar. Não é todo mundo, mas se você vê a galera, assim, canadense, que fala muito bem, obrigado. Pô, desculpa, você fala francês? Não, não. Aprendi na escola um pouquinho, mas tá bom. Ok. E aí você fica vendo uma grande maioria que trabalha em nada contra trabalhar em supermercado, isso e aquilo, mas vivendo um salário mínimo, quando eles poderiam. Uma zona de conforto, né? O país Porque o governo comporta isso e facilita fica na zona de também. conforto. A questão social aqui é muito forte, sabe? Então, assim, chega o povo de lá de fora ambicioso, que vende, né, Realidades bem diferentes, né? Querendo E aí realmente ele fazer sai dinheiro, movimentar. mandando e vai trabalhando e vai fazendo. E a gente tem gana. Assim, você não consegue. A maioria que eu vejo dos estrangeiros, principalmente da América Latina para baixo, é assim, uma galera que está acostumada a trabalhar, meu, e trabalhar mesmo. Então, assim, se você vai fazer, você dá o seu melhor, ainda faz um pouquinho mais. Eles não, eles fazem o dele e olha lá. Ainda fala assim, olha, você está trabalhando muito, você pode nos prejudicar. Ai, meu Deus. E para a gente caminhar já para o final da live, Jack, assim, Sacanagem, poxa, não. eles nos assistindo, né? O que assim que você vê que é o pior, vamos dizer assim, de trabalhar como você trabalha como auxiliar no Canadá e o que é de melhor? Bom, então, o que há de pior de trabalhar? Ai, assim, tem uma questão muito chata que quando eu for ministro eu vou mudar isso. Tô brincando. Só na outra geração, só na outra vida. Não, tem uma coisa que eu acho que existe uma separação muito grande. Apesar da gente estar falando de enfermagem, apesar de eu pertencer a um grupo que faz parte da enfermagem, e aqui esse grupo, que é o auxiliar de enfermagem, ele tem um corém muito forte que nos defende. É, ao mesmo tempo que ele defende, ele te abre muitas possibilidades para você assim ficar na zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente vê situações do dia a dia que não é da minha alçada, mas a gente trabalha em conjunto. A gente, quando eu falo assim, a gente, né, tá no sentido de pensando ainda no Brasil. Mas assim, a gente está acostumado a abraçar, né? O cara que trabalha na faxina, que trabalha no meu andar, ele sabe como eu trabalho, ele sabe que, pô, que eu falo para as meninas, né, como profissional, ó, vamos manter o ambiente limpo, isso, aquilo, não, fazer tudo de... Todo mundo trabalha ali em conjunto, em prol do paciente, certo? Até porque a empresa paga para isso. Aqui, muitas das vezes eu vejo que o paciente recusou a medicação, ele tem um contato direto com você, tem afinidade com você, e muitas das vezes esse profissional ele recusa ajudar a enfermeira, porque a enfermeira é nova, porque ela não foi com a cara da enfermeira, porque essa auxiliar de enfermagem está ali há 25 anos. Então, para mim, isso é uma coisa muito chata, eu acho que falta educação continuada nesse sentido, mas também a empresa teria que brigar com a União, que é o Corém, para esses funcionários, né? Então, assim, eu acho que as empresas, como não quer discutir, não quer também pagar, então acaba que fica nesse jogo de empurra. Ou uma coisa legal várias coisas legais, né? Como, por exemplo, trabalhar com gente de outro lugar do mundo e você fica curioso para saber como é que deve ser a assistência da enfermagem na Índia, né, em Moçambique, na França. Então, assim, ouvir o relato deles, né, eu trabalho com uma romênia também, ela é uma enfermeira e é auxiliar como eu também. Então a gente troca várias ideias. Ela tinha um cargo muito bom no hospital dela, e aí ela veio para cá por conta que a Europa também, né, tá mal das pernas desde sempre. Então, assim, é muito legal essa troca de experiência. Passar o que eu sei, auxiliar minha enfermeira que
não sabia passar uma sonda vesical, é, ter a situação de estar ali, né, entre a vida e a morte, e entrar no quarto e começar a agir, auxiliar, né? E depois eles falaram assim, caramba, pô, tu é enfermeiro mesmo, né? Oh, amém, não, claro que eu sou. Tipo assim, porque eles são muito lazy nesse sentido não todos, os internacionais não, mas assim, pô, quem se formou aqui não tem... É porque é a cultura deles, entendeu? Então, assim, mas é legal também aprender, sabe? O meu inglês é um inglês de rua, porque eu fugi da escola. Então, assim, eu aprendo todos os dias na rua e com eles. Porque, assim, é outra coisa, aprender o inglês com gente que não tem os dentes, gente que já veio com hábitos de rua, gente que é idoso, que não escuta. Então, assim, se você passa por esse crivo... tu pode falar com o presidente da República, que aqui é o primeiro-ministro. Então, assim, tem coisas muito legais nesse sentido, entendeu? Assim, de convivência profissional, né? Sim, Diego Tuber, ele mandou assim que já teve a experiência de trabalhar embarcado num navio de cruzeiro, e essa troca de culturas ele considera realmente muito importante, não só para o trabalho em equipe, mas até para a própria carreira, né? Realmente isso aí que você falou deve ser uma coisa maravilhosa, porque eu já falei que você tem que escrever o seu livro, tá, Jack? Você sabe Sim. que você tem que escrever o seu livro. Porque você imagina realmente, né? Eu acho que isso é uma experiência riquíssima, não só de você estar, né, dentro de um sistema de saúde, numa outra realidade, numa outra cultura, num país que é um país que já vem nessa construção, nesse movimento, porque abraça, né, várias outras pessoas de diferentes países, mas que legal, teu colega de plantão, né, vai contar uma história do plantão do hospital que ele estava na Índia, né, o outro do hospital que ele está na Itália, né, o outro que está lá na Guiana Francesa. Então, assim, realmente algo que fala assim, tem um imenso valor e não tem o que pague, não tem preço que pague. Sim, com certeza. Para outras situações, né, é um país novo, né, em vista do Brasil, é um bebê, e assim, aqui, apesar de ser um país multicultural, né, existem as oligarquias, digamos assim, né, existe sim preconceito, existe situações de racismo, existe uma coisa meio que velada ali, mas existe. Mas, para além disso, o fato da gente ter a experiência que a gente tem nos nossos países, né, de vir de uma sofrência, não? Porque o sistema do Brasil tem tudo para ser ótimo e por conta de politicagem muitas das vezes, né, acaba não acontecendo. Aqui, como isso tudo está bem organizado, a gente não passa tanto por isso. Porém, você tem um público que não tem essa agilidade, essa malemolência, essa proatividade, esse contato humano, eles nem sabem, desculpa falar, mas eu acredito que eles nem sabem o que é resiliência. Eu não estou falando que todo brasileiro tem, mas assim, passar pelo que a gente passa, eu acho que 80% dos brasileiros... O dia a dia é diferente, até como você falou, né, há pouquinho tempo na live, o quanto nós aqui, vamos botar, né, os povos latinos, né, ficamos naquele, meu Deus do céu, né, às vezes a pessoa até era introvertida, não gostava que ninguém tocasse nela, mas a pandemia não, eu preciso ser abraçada, eu preciso, aí já é uma coisa já normal, né, então já é uma cultura em que esse extremo, né, respeita o espaço do outro, né, e não significa que a pessoa não se importa, que a pessoa não tem, né, uma afetividade, uma relação ali com você, mas é aquilo, é uma outra forma, gente, de comportamento no coletivo, né? E tudo é importante, tudo é step by step, né? É uma gota ali, né? Como é que diz o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, eu recordo que essas pacientes que gritavam, elas choravam na hora do banho. E aquilo para mim é pavoroso, porque imagine você estar ali com todo amor e cuidado
para fazer o teu trabalho, e aquilo é um sofrimento, né? E aí depois eu descobri que essa pessoa sofreu violência sexual, isso, aquilo, e ela tinha pavor de homens, e tá certa. Então, assim, você é inteligente, você é um ser humano, então você começa a observar, você começa a interagir, e no final ela aceitar o teu abraço, o teu cuidado, e eu não sei se também é um jogo de manipulação, porque eles não gostam muito de banho. Então, assim, a moral da história. Quando eu vou dar o care nela de madrugada, né? Ela começa. Aí eu tiro assim a coberta dela, baixo a máscara assim rapidinho. Olha assim pra ela. Ela, é você? Não, então tá. Aí não grita. Mas quando vai o meu colega no plantão seguinte, ela, pô, ela gritou, ela fez um escândalo, ela me bateu, olha, ela me arrumou. Aí, tipo, então, assim, existe a magia que é sua, entendeu? Então, assim, dinheiro nenhum paga isso. E eu brigo, eu sou um pé de confusão, porque, assim, eu já fui para seminários que a empresa pagou, eu ganhei um prêmio, olha só, vou mostrar para vocês. Eu ganhei esse prêmio, que é uma placa falando dos meus skills, não, da minha qualidade. E isso eu só tinha um ano lá dentro. E como eu falei, o meu inglês é do Tupiniquim, né? Então, assim, pô, isso causou um grande reboliço, inveja, ciúme, recalque. Mas assim, também, cara, isso foi os colegas de trabalho, os verdadeiros, e os residentes que escreveram, tem uma eleição todo ano, e eu coloquei ali, entendeu? Sobre atitude. Proatividade, né? Atitude. Então, assim, mesmo falando inglês muito pouco no meu primeiro ano, existem coisas que, o corpo fala, a energia, nós somos energias, entendeu? Então, assim, não tem como. Não tem como. Mas, assim, nem todo mundo tem. Mas isso é ensinado. É o que a gente fala muito nos bastidores, né? O Diego, ele mandou assim, né? O sistema de saúde na América do Norte é diferente, onde os profissionais são muito setorizados, e quando nós, né, que somos aqui do Brasil, que tem essa formação generalista, a gente acaba se destacando bastante, né, tendo esse trabalho diferenciado, que aquilo, lógico que a gente pode ter ali os nossos setores, a nossa clientela que a gente tem mais afinidade, mas a nossa formação no Brasil, né, o prever e prover, e essa questão generalista, onde a gente cai, minimamente a gente sabe como trabalhar. Né? E conforme no dia a dia a gente vai desenvolvendo ali as nossas habilidades e as nossas competências. Jack, quem quiser, né, conhecer um pouco mais, né, sobre a tua vida aí no Canadá, né, acompanhar, porque, gente, assim, eu estou muito, muito feliz, né, Jack, meu amigo, esses anos todos, e ele é uma pessoa, assim, que tem uma vida muito reservada, ele abriu esse perfil do Instagram para poder fazer essa live. Verdade. Você não vai desfazer o perfil, Jack, né? Então, você vai postar lá a sua foto, né, quando puder, né, no momento de lazer, para a gente conhecer um pouquinho aí dessa província que você está. Né? Quem quiser, e às vezes, né, Jack é, né, uma pessoa maravilhosa, muito acessível. Quem quiser, né, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa que a gente não consegue realmente, né? Ele anos e anos no Canadá, experiência muito longa. Qual é o seu perfil no Instagram, Jack, para alguém te mandar alguma mensagem lá no direct? Eu fiz isso daí. É o seu nome, não é? Jack Gaiani. Gaiani, exato. Mas tô aí, tô aberta a pergunta, a comunicação. Pode deixar aí as perguntas. A gente vai se ver de novo. Eu acho que tem muita história ainda para contar, não dá para contar tudo, né? Vamos marcar outra live. Quando você estiver aqui no Brasil, você já sabe que está certo no evento. Sim, Semana da Enfermagem está chegando aí também. Eu quero estar aí com a minha galera do Rio, né? Sim. Tenho planos de trabalhar aqui como enfermeiro. Acho que eles precisam sim da gente. Acho que temos grandes potenciais para fazer algo muito diferente, de quebrar barreiras, sabe? E não tem coisa melhor do que você, não por ego, não por reverência, mas porque
nem tudo é dinheiro, sabe? Assim, eu tô feliz com o meu salário, mas eu preciso de mais, mas não desse mais em dinheiro, mais em reconhecimento do que eu sei fazer. Eu posso doar mais, entendeu? Uhum. Então eu tô limitado. Então eu com esse diploma, com essa validação desse diploma, eu verdadeiramente vou poder agir em prol do que eu sempre acreditei. Então, Sim, é por aí. com Isso é certeza. Já possível para deu tudo todo certo. mundo. Isso é possível para todo mundo. Não escuta palavras negativas do tipo, ah, mas tem a língua, ah, mas tem o frio, ah, mas tem a barreira, ah, mas tem... Problemas todos nós temos, desde que o mundo é mundo, entendeu? Agora, basta você, né, saber o que você quer da vida, porque há espaço para todo mundo em qualquer lugar do mundo. A enfermagem, ela é um leque de oportunidade muito grande. Eu sou muito Ai, feliz por Jack, ter feito. a sua fala foi tudo, porque assim, eu acho que nada me deixa mais feliz, né? Quem acompanha até o Acorda Enfermagem, né? Que é esse podcast que eu contei para você, né? Desse novo projeto, que a gente vai entrevistando os enfermeiros empreendedores, e eu fico muito feliz quando eu recebo os convidados, porque assim, quando a gente está lá no estúdio, a pessoa começa a falar da experiência dela na enfermagem, da empresa que ela criou, aquele brilho no olho, sabe? Aquela energia na voz, que assim, nada melhor do que você trabalhar naquilo que você gosta, né? Lógico, tem dia que a gente está mais cansado, né? Tem dia que a Sim, gente tem sim. nossas dúvidas, né? Às vezes tá ali, o pessoal, ai meu Deus, estou caminhando para uma depressão, para uma ansiedade, né? Mas, assim, tudo modifica, a gente é ser humano, a Sim, gente é sim. afetado e afeta a todo momento, mas nada apaga, né? Esse brilho no olho, essa energia na voz de uma pessoa que trabalha com aquilo que gosta. E você é um desses, por isso que eu sou sua fã. E vou Obrigado pedir também. quem acompanha as lives sabe que isso não é uma das minhas habilidades. Né? Eu sou péssima para fazer o print. Por favor, alguém pode fazer o print da live e me mandar depois, que eu vou mandar para o Jack. Que essa live Ai, vai tá ficar bom. salva, tá bom, gente? Né? Quem não pegou desde o começo, né, tem interesse em saber mais sobre esse tema, vai ficar salvo aqui na linha do tempo do Instagram e também vai para o canal no YouTube no Acorda Enfermagem. Tá Sim. bom? Então Só faz a pose do sorriso, Jack. Só Vou uma tirar coisa a que eu foto. esqueci de falar, que existe Hum. províncias chamada Província do Atlântico, que eles facilitam muito a vida para quem quer ser cuidador de idoso. Então tem um programa dentro do próprio site do governo que vocês podem estar acessando lá e ver como que funciona. É um programa igual ao que eu faço, né? Na mesma profissão. E há a possibilidade, porque ninguém quer ir para essa província, porque é muito frio, é muito longe. Mas, assim, depois que você tiver lá, que você tiver os documentos, se você quiser vir para uma província melhor, menos, que faça menos frio, você pode vir. Então, assim, existe possibilidade, certo? Mesmo para quem vai começar por baixo, que eu não acho nem por baixo, eu acho que é uma profissão como outra qualquer, entendeu? Eu sei que, assim, é complicado entender, né? Eu era enfermeiro, agora eu vou começar como auxiliar, mas tudo é válido, tudo na vida é válido, vale como experiência. Eu acho que eu jamais teria a sabedoria se eu tivesse entrado direto num mestrado, início naquilo. A experiência que eu tenho hoje é única, é viva, é grandiosa e me faz abrir muitas portas. Então, assim, não pense no tipo, eu tô voltando para trás. Que se dane, vamos voltar para trás, pegar um impulso e pum, dar um pulão, né? Por que não? É isso. Ai, que bom, Jack. O Diego estava pedindo aqui para a gente, né, sorrir para ele fazer o print da foto. Acredito que ele tenha conseguido fazer. Jack, meu querido, muito obrigada. Eu estou muito feliz. Assim, eu acho que é bom, né? A gente consegue fazer essas lives na segunda-feira, que a gente já tem aquela Já começa dose, né, bem, né? cavalar de inspiração, de motivação para Sim, iniciar a semana. Né? O sim, pessoal está te dando os parabéns, né, obrigado. pela sua iniciativa, né, por compartilhar toda essa sua trajetória, nos inspirar. Né? Sim, O que sim, que sim. foi? Deixa eu ver, mandou coisa aqui, Jesus. Fica o que. Conseguiu? Obrigado, Diego. Depois ele vai mandar lá no Tá direct, eu bom. te mando também, que ele fica como capa Uhum. da live, Jack. Então, assim, né, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Né? Essa é só a primeira live, gente, né? Porque assim, é um conteúdo muito extenso e é uma Oh, coisa yeah. bem diferente
sei que, né, a gente que vai criando mais e mais, né, desafios do que de fato eles existem, né? Que quem quer faz, já disse que tá. Exato. E o Jeff vem Obrigado. compartilhando isso para vocês. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado por vocês Obrigado a terem nos todo assistido até mundo aí aqui. que Quem quiser assistiu também. ouvir, conversar mais com o Jack, né? Então é só seguir lá o perfil dele, né? Jack Gaiani, para poder conversar, saber um pouco mais sobre esse processo, né? Da província em que ele está, que é uma província do lado que fala o inglês. Sim. E se você quiser, né, outra live, né? Manda aí que depois a gente organiza o dia dentro do plantão do Jack, né? Para a gente poder fazer numa segunda-feira. Tá bom? Beleza. Jack, uma última palavra. A gente pode encerrar, que aí eu vou falar. Cara, gratidão, eu acho que é a palavra-chave por tudo, para tudo, entendeu? Eu fico muito feliz de ter conhecido pessoas como você, seu irmão, meus professores. É só gratidão, né? A Deus, a minha família, ao meu cachorro que está aqui, seu safado. E aí é isso. Ai, que bom, Jack. Gratidão. Meu querido, muito obrigada a todos vocês, amigos que participaram, que contribuíram, e segue lá o Jack, né, que ele é novo aqui no Instagram, vamos, né, dar uma levantada no perfil dele, @JackGaiani, se você quiser assistir essa live integral, né, completa, só ver aqui na minha timeline, no meu perfil, Paula Lousada Empreendedora, ou no nosso canal lá da enfermagem, né, Acorda Enfermagem no YouTube. Beijo grande para vocês, excelente semana. Thank you Tchau. so much for everybody. Bye. Beijo. Yeah.